Olá, este é o Boletim de Notícias da Ucrânia e do Mundo no canal UATV em português. Inscreva-se para receber atualizações diárias sobre o cenário político e militar. Hoje, dia 2 de outubro, vamos falar sobre os seguintes temas. Kremlin redireciona orçamento para segurança interna e estende crematórios. Ações da Rússia criam risco real de incidentes nucleares. Bilhões de euros serão investidos em drones para a Ucrânia. São Petersburgo está ampliando seu crematório, adicionando 6 novos fornos para realizar até 240 cremações por dia. Só em 2023 foram feitas 42 mil cremações, cerca de 2/3 de todos os enterros da cidade. A guerra parece manter a indústria funerária em alta. Houve um aumento acentuado de obituários de soldados russos em setembro, um claro sinal de que as perdas continuam crescendo. Como apenas cerca de metade das mortes é divulgada publicamente, a escala real das baixas russas é muito maior. As perdas militares da Rússia não estão apenas aumentando, estão sobrecarregando o sistema. Até os crematórios precisam de ampliação significativa. E todo esse crescimento sai de um orçamento que, hoje em dia, não está nada folgado. As recentes manobras orçamentárias do Kremlin revelam uma mudança clara de prioridades, todas voltadas para reforçar os mecanismos de controle interno. O projeto de orçamento da Rússia para 2026 mostra 3 tendências principais: redução dos gastos militares diretos de 13,5 trilhões de rublos em 2025 para 12,9 trilhões em 2026, aumentando do financiamento em segurança nacional de 13,5 trilhões para 3,9 trilhões e forte crescimento nos gastos com propaganda interna, mais 54%, com foco na mídia regional. Além disso, Putin iniciou um aumento salarial de 7,6% para o Ministério do Interior, Guarda Nacional e juízes a partir de 1º de outubro de 2025. Uma despesa adicional ao já apertado orçamento de 2025. O mais revelador é o medo subjacente do Kremlin de perder o controle em 2026. Com problemas econômicos crescentes, o risco de decisões impopulares, como uma nova mobilização, e a crescente incerteza política, o regime parece estar se preparando para turbulências internas. Em vez de concentrar todos os recursos disponíveis em sustentar a guerra na Ucrânia, a liderança russa investe cada vez mais na proteção do seu próprio poder interno. Parece que a Rússia pode não conseguir mais lançar drones para a Europa a partir de seu já infame petroleiro. A embarcação foi recentemente detida na costa da França, com suspeitas de fazer parte da Frota Sombra da Rússia. Em 26 de setembro, forças especiais francesas embarcaram no petroleiro. Pouco depois, o promotor anunciou que 2 tripulantes foram detidos. Curiosamente, o mesmo navio havia operando na costa da Dinamarca entre 22 e 25 de setembro. Construído em 2007, o petroleiro tem histórico de frequentes mudanças de nome e bandeira, já tendo sido registrado no Gabão, Ilhas Marshall e Mongólia. Além de sancionado pela União Europeia, o navio também sofre restrições do Canadá, Suíça, Nova Zelândia e Reino Unido. Estima-se que em cada 6 petroleiros do mundo faça parte da frota sombra russa, cerca de 17% de todos os navios-tanque ativos globalmente. No início de 2025, analistas identificaram 940 embarcações na frota sombra russa, das quais mais de 500 estavam na lista negra da União Europeia. Apesar das sanções, a Rússia continua comprando novos navios para substituir os que foram alvo de restrições. Um ataque russo provocou um apagão de mais de 3 horas na usina nuclear de Chernobyl, informou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O ataque danificou uma subestação que fornece energia à nova estrutura de contenção da usina e ao depósito de combustível usado, que abriga 80% dos resíduos nucleares da Ucrânia, com mais de 3.000 toneladas.
Enquanto isso, a usina nuclear de Zaporizhia está sem energia há 8 dias consecutivos, também devido aos constantes bombardeios russos. Zelensky observou que a Rússia se recusa a restaurar a energia da usina e técnicos ucranianos atualmente não têm acesso ao local para consertar a situação. Essas ações da Rússia criam um risco real de incidentes radiológicos, alertou Zelensky. Se os sistemas de resfriamento dessas usinas falharem ou se as estruturas de contenção forem comprometidas, as consequências poderiam ecoar a catástrofe de 1986, quando o desastre de Chernobyl espalhou uma nuvem radioativa pela Europa, contaminando solo, água e ar por décadas. A ameaça atual não é mais hipotética. É um risco crescente que pode afetar milhões de pessoas muito além das fronteiras da Ucrânia. O mundo não pode se permitir permanecer indiferente. Decisões fracas e mornas não resolvem a situação. Cada dia que a Rússia prolonga esta guerra, cada recusa em concordar com um cessar-fogo total e confiável, cada ataque contínuo das forças russas à nossa infraestrutura energética, incluindo instalações críticas para a segurança das usinas nucleares e outros locais nucleares, representa uma ameaça global. Considerando as usinas de Chernobyl e Zaporizhia, existem 5 usinas nucleares na Ucrânia, e cada uma pode se tornar alvo de drones e mísseis russos. Deve haver uma resposta firme e pressão adequada sobre a Rússia para proteger vidas. Agradeço a todos no mundo que se recusam a ficar em silêncio. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Os Estados Unidos pretendem fornecer à Ucrânia informações de inteligência para ataques à infraestrutura energética no interior da Rússia, relata o Wall Street Journal. O presidente Donald Trump autorizou recentemente as agências de inteligência e o Pentágono a ajudar Kiev a planear tais ataques e pediu aos aliados da OTAN que considerem apoio semelhante. O artigo observa que é a primeira vez que a administração Trump contempla assistência para ataques de longo alcance contra alvos no interior da Rússia, refinarias, oleodutos, centrais elétricas e outras infraestruturas críticas. Autoridades americanas acreditam que a combinação de inteligência com armamentos mais potentes permitirá à Ucrânia realizar ataques mais precisos e devastadores, reduzindo significativamente as receitas do Kremlin com petróleo e combustíveis. A fonte também afirma que estão a ser consideradas entregas de mísseis como Tomahawk e Barracuda, com alcance de cerca de 800 quilômetros, mas ainda não foi tomada uma decisão final sobre sistemas específicos. Funcionários esperam instruções por escrito da Casa Branca antes de começar a transferir as informações de inteligência necessárias. A Romênia está se preparando para lançar uma produção conjunta de drones com a Ucrânia, não apenas para suas próprias necessidades, mas também para parceiros da União Europeia e da OTAN. Em entrevista à Reuters, a ministra das Relações Exteriores da Romênia, Oana Toiu, afirmou que as negociações com Kiev sobre o projeto começaram mesmo antes das recentes violações do espaço aéreo da OTAN pela Rússia. Ela expressou confiança de que Bucareste pode agir rapidamente, destacando a urgência e importância estratégica de colocar a iniciativa em prática. Acreditamos que é estratégico proteger melhor a flanco leste, especialmente na defesa aérea. Portanto, o que estamos fazendo nessa direção é criar as parcerias necessárias, por exemplo, com a Ucrânia, para fabricar drones de defesa para o futuro. Oana Toiu, ministra das Relações Exteriores da Romênia, em entrevista à Reuters. A União Europeia vai destinar 2 bilhões de euros para a Ucrânia na produção de drones. O anúncio foi feito recentemente pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela também propôs a ideia de um empréstimo baseado em reparações, garantido por ativos russos congelados, que seria liberado em parcelas e parcialmente utilizado para compras dentro da Europa. A presidente da comissão destacou que o apoio de 2 bilhões de euros permitirá que os ucranianos ampliem a produção e explorem todo o seu potencial. Se continuarmos a acreditar que a Ucrânia é a nossa primeira linha de defesa, precisamos intensificar a assistência militar ao país. Por isso,
Concordamos concretamente com a Ucrânia que um total de 2 bilhões de euros será investido agora em drones. Isso permitirá à Ucrânia ampliar sua produção e utilizar toda a sua capacidade. E, claro, também permitirá que a União Europeia se beneficie da tecnologia desenvolvida. A Rússia deve assumir a responsabilidade pela guerra contra a Ucrânia. E o agressor também deve pagar por isso, afirmou o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A União Europeia discute o mecanismo para fornecer à Ucrânia um empréstimo de reparações sem juros, financiado com ativos russos congelados. O tema foi um dos principais assuntos da cúpula informal da União Europeia em Copenhague. A presidente da comissão destacou que a iniciativa garantirá não apenas o fornecimento de armas a Kiev, mas também fortalecerá a indústria de defesa europeia. Existe um caminho legal para apreender 140 bilhões de euros em ativos russos congelados, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Esses fundos estão planejados para serem direcionados à defesa da Ucrânia. Além disso, a União Europeia pretende usar parte do dinheiro para financiar sua própria indústria de defesa. Von der Leyen também detalhou os pontos específicos do empréstimo de reparações para a Ucrânia. O empréstimo não seria desembolsado de uma só vez, mas em parcelas e com condições vinculadas. E nós fortaleceremos nossa própria indústria de defesa, garantindo que parte do empréstimo seja usada para aquisições na Europa e com a Europa. Importante destacar: não há confisco dos ativos. A Ucrânia terá de reembolsar o empréstimo caso a Rússia pague as reparações. O agressor deve ser responsabilizado. O chanceler alemão Friedrich Merz pretende convencer os colegas europeus a concordarem com o uso dos ativos russos congelados para financiar a defesa e a reconstrução da Ucrânia, informa a Spiegel. No entanto, quase todos os países apoiam a iniciativa da Comissão Europeia, destacou o primeiro-ministro finlandês Petteri Orpo antes da cúpula de Copenhague. A Dinamarca, que atualmente ocupa a presidência da UE, também apoia a iniciativa, afirmou a primeira-ministra Mette Frederiksen. Nós temos apoiado durante toda esta guerra. A ideia de que a Europa tem que fazer mais, também na questão do financiamento. E eu acho que a proposta da Comissão é, na verdade, um caminho bastante bom a seguir. Claro, existem algumas questões legais que precisam ser levantadas e estou confiante de que encontraremos uma solução. Mas toda a ideia de usar os ativos congelados, eu acho que é uma boa ideia. A discussão já não é mais sobre a viabilidade de usar os ativos russos congelados. A maioria dos parceiros de Kiev concorda com isso, mas sim sobre o mecanismo de sua utilização, explicam os especialistas. Por exemplo, uma das opções poderia envolver o financiamento do empréstimo por meio de novos eurobônus garantidos pelos países da União Europeia, em vez de usar diretamente os ativos russos. A França considera essa opção a mais adequada. Levantar recursos nos mercados financeiros através da emissão de novas obrigações de dívida garantidas pela União Europeia e pelos orçamentos nacionais é uma coisa muito boa, afirmou o presidente Macron. A União Europeia está considerando um mecanismo pelo qual Moscou permaneceria como titular nominal dos fundos, mas Kiev poderia usá-los de fato. A fórmula não envolve confiscar o dinheiro russo. Ela envolve transferir o dinheiro russo e, quando a guerra terminar e a Rússia tiver que compensar a Ucrânia pelos danos causados, centenas de bilhões de dólares, então o valor que a Ucrânia já tiver utilizado será deduzido desse montante. Os líderes da União Europeia enfrentam outra tarefa desafiadora: como superar o bloqueio da Hungria, que sabota iniciativas de apoio à Ucrânia? A Comissão Europeia encontrou uma maneira legal de excluir Budapeste do processo de tomada de decisão, segundo o político. O problema é que todos os 27 Estados-membros devem votar a favor da concessão do empréstimo, o que significa que Orbán poderia novamente impor um veto. De acordo com relatos da mídia, os juristas da União Europeia desenvolveram um esquema para garantir que a decisão sobre o proposto empréstimo de reparações para a Ucrânia seja adotada por maioria qualificada. A iniciativa da União Europeia é, ao mesmo tempo, um instrumento financeiro para ajudar Kiev e um sinal político. Estamos trabalhando no empréstimo de reparações para avançar o mais rápido possível. Mas, claro, nem todos os Estados-membros estão alinhados. Ainda não há apoio de todos.
Portanto, ainda há muito trabalho a ser feito. Não posso definir um prazo, mas estamos tentando agir o mais rápido possível. Também estamos trabalhando nisso. Isso também exige discussões sobre nossos métodos de trabalho. Está previsto para outubro no Conselho de Assuntos Exteriores, assim como no outro conselho que ocorrerá em outubro. Em março de 2025, como parte da iniciativa do G7, a Ucrânia recebeu a primeira parcela do Reino Unido, garantida por rendimentos de ativos russos congelados. Em Kyiv, isso foi chamado de um mecanismo que faz os fundos russos trabalharem a favor da Ucrânia. O país precisa se recuperar, inclusive com a ajuda desses ativos congelados, acredita o presidente Volodymyr Zelensky. Reportagem de Victoria Shishtukina para o ATV Notícias. Encerramos por aqui a edição de hoje. Obrigada por estar conosco. Continue nos acompanhando para mais atualizações. Inscreva-se, curta o vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Até amanhã!